Amados, eu tô tentando fazer a live e tá caindo. Vou tentar novamente. É um pouco desgastante, porque quando você já está pensando que vai, aí para. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, agradecemos, bendizemos o teu nome. Eu não sei se já é a quinta vez que eu tento fazer. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-me, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, amados, o Senhor me deu, o Espírito Santo me deu a palavra para falar em Apocalipse, o juízo final. Eu estava lendo quando a live caiu, pela terceira vez. O juízo final. Apocalipse, especificamente nesse capítulo 19, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre, né? Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do inferno. Então, assim, eu tenho conceito e definições desse contexto. Então, o que nós podemos ver com relação ao juízo final? Será o julgamento por Deus de todos os seres humanos que passaram pela terra e não aceitaram o seu Salvador, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. O evento seria precedido pela ressurreição dos mortos e pela segunda vinda de Cristo Jesus. Para nós cristãos, seria durante o juízo final que as pessoas pagarão por seus pecados ou receberão as recompensas de acordo com suas ações, né, com suas obras que fizeram durante a vida terrena. O inferno é descrito como local de destino para os pecadores que permanecerão toda a eternidade em constante tortura e sofrimento eternamente. Aqueles que seguiram terão destinos ao paraíso, onde passariam ou passarão até uma vida eterna de felicidade. Já é, né? A vida eterna de felicidade quando já houver o julgamento. Esse trecho de Apocalipse 19 fala principalmente sobre o vencedor, né? Muito mais destaca ao verbo de Deus do que adversários. A ênfase está no caráter de Jesus, pois a vitória vem de sua natureza, justo e perfeito, né? Puro. A segunda vinda de Cristo Jesus. Quem somos? Os membros da Igreja de Jesus Cristo formam uma comunidade diversificada de pessoas em todo o mundo que tem fé em Deus, né, e no seu Filho amado Jesus. Nossa história quando estava na Terra. Ele organizou a igreja. Aí aqui fala assim sobre o juízo final vai acontecer no fim dos tempos, depois da segunda vinda do Senhor Jesus. O juízo final é um tribunal. Deus será o juiz e todas as pessoas. O juízo final, depois da vida dele, né? O juízo final é um tribunal. Deus será o juiz de todas as pessoas que alguma vez existiram. Serão julgadas. Aí aqui diz assim, onde acontecerá isso, o juízo final? Eles serão lançados no lago do fogo do inferno, né? Lago de fogo, que a gente sabe que é no inferno, junto com o diabo e seus anjos caídos, onde sofrerão castigo eterno. Podemos ver isso em Apocalipse 20:15.
Os verdadeiros adoradores, seguidores de Jesus, terão seus nomes escritos no livro da vida. Eles escaparão do julgamento do juízo final e morarão no céu com Jesus. Podemos ver em Mateus 25, 32, capítulo 25, versículo 32 ao 34. Aí tem uma pergunta aqui. E quem nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo? Como vai ficar a situação desses? A Bíblia, dessas pessoas, a Bíblia não é clara sobre o que acontecerá a quem nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo, nem no juízo final. Isso está escrito em Romanos 2, 14, 15, referente a isso. Parece sugerir que quem nunca teve a oportunidade de conhecer Jesus Cristo será julgado por sua consciência. Não sabemos como Deus vai julgar essas pessoas, mas podemos confiar que Ele será justo, que o nosso Senhor, Ele é justo. Não é verdade? Eu acho que falei tudo sobre o juízo final. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, o juízo final é injusto? Aí tem uma interrogação. Não, o juízo final não é injusto. Até porque o Senhor, Ele é justo, né? O nosso Deus, Ele é justo, verdadeiro. Uma pessoa pode ser muito boa, mas se cometer um crime, vai ser castigado, não é verdade? Ele cometeu um delito forte, ele vai ser penalizado por isso. Ele vai para presídio, vai para julgamento. Então, da mesma forma, porque Deus, ele usa pessoas, seus mensageiros, seus filhos, para falar justamente o ide, pregar o evangelho a toda, ide ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É justamente para que todos recebam a verdade. Uma pessoa pode ser muito boa, mas se cometer crime, como eu havia falado aqui, vai receber o castigo. Da mesma forma, todo pecado merece a consequência do ato dele, não é? De ter cometido, dessa pessoa ter cometido o pecado. Nós sabemos que o pecado é a única coisa que separa Deus do homem. Separa, exatamente, o homem de Deus. Separa o ser humano de Deus, é o pecado. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Deus não se alegra em castigar ninguém, mas Ele é justo e perfeito e não tolera o pecado. O castigo do pecado é ficar eternamente separado de Deus. Podemos ler em Romanos 3, 23. Quem rejeita Jesus Cristo como Salvador não quer estar com Deus. Nós sabemos que tudo de bom Deus tem para cada um de nós, por isso, uma eternidade sem Deus é um eterno sofrimento. Mas Deus nos deu uma forma de escapar do juízo final, recebendo perdão na cruz, levou nosso castigo sobre ele, né, como está escrito em Isaías 53. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Agora, quem se arrepender dos pecados e aceitar o sacrifício de Jesus e recebê-lo como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, esse herdará o reino dos céus, herdará a vida eterna. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Foi um pouco cansativo, porque diversas tentativas e estava caindo a live. Deus abençoe, livre de todo o mal, em o nome santo e poderoso de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Amém. Assim seja feito, para a glória e honra do Senhor Jesus. Até mais.